Fala com Deus agora, diz: Deus, fala comigo, quero ouvir tua voz. Obrigado, Senhor, por tudo que tu tens feito e realizado em nosso meio. Eu te dou graças por isso e te peço, me ajuda a ministrar a tua palavra. Pai, sinceramente, eu não consigo funcionar sem a tua presença na minha vida. Eu preciso que o Senhor seja uma fonte para mim nesse momento e me ajude a transmitir com simplicidade, com clareza tua palavra, e que essa palavra desça como uma boa semente a um terreno fértil em cada coração e frutifique. Repreendo todo o impedimento, tudo aquilo que pode tirar a nossa atenção desse lugar, alguma preocupação, alguma coisa. Traz a nossa mente, a nossa atenção, coração até aqui, em nome de Jesus. Fala conosco. Amém. O título da mensagem de hoje, para você que está aqui, para quem está assistindo a gente pela internet agora, é A Escola do Quebrantamento. Quero que você olhe com um olhar profético, no pretinho do olho de quem está do seu lado, diga assim: bem-vindo à escola do quebrantamento. Bem-vindo. Bem-vinda à escola do quebrantamento. Ultimamente, eu tenho sido muito influenciado por alguns homens que nem me conhecem, mas que eu conheço. Um deles é o Wayne Cordeiro, que é pastor de uma igreja com milhares de pessoas em Honolulu, no Havaí, que escreveu um livro chamado Andando com o Tanque Vazio. Ele é pastor e um homem precioso de Deus e tem influenciado muito a minha vida. O segundo homem que tem me influenciado nesses dias, além dos amigos que eu tenho mais chegados, é Benny Libischer, que é pastor da Jesus Culture Church em Sacramento, na Califórnia. Foi pastor por 18 anos, dos jovens da Bethel Church em Redding, também na Califórnia. E ele escreveu um livro chamado Enraizado, falando sobre a questão de que muitas vezes nós não estamos crescendo para fora, mas para dentro. Uma raiz que se aprofunda para que essa árvore depois se torne frondosa e forte. E eu quero, assim, glorificar primeiro a Deus, mas honrar a vida desses homens, porque a mensagem de hoje eu estou baseando naquilo que eu aprendi com eles. E com Deus, principalmente através da vida deles. João capítulo 15, eu peço que você abra a sua Bíblia nos versículos 1 e 2. Nós vamos usar esse texto como base da ministração de hoje. Eu quero dizer para todos vocês que estão hoje conosco e especialmente quem está nos visitando, sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Você é uma bênção, é bom ter você aqui. Que legal, que bênção que a gente pode desfrutar da presença de Deus juntos. Amém? Então é muito bom nós estarmos aqui. Sejam bem-vindos. Você que está nos assistindo pela internet, espero que você receba do que o Espírito de Deus está fazendo aqui nessa noite. João 15, 1 e 2, a Bíblia diz assim: amém? Acharam? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Eu vou ler na versão aqui do telão. Volta, por favor, o versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Versículo 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda. Essa é uma palavra que eu quero usar hoje. Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Eu quero que você entenda, no início já dessa palavra, que Jesus nos chama e nos aceita como nós estamos. Mas Ele não vai nos deixar continuar assim. Você talvez, quando veio para Jesus, estava drogado, viciado em álcool, talvez você era um marido adúltero, talvez você era um mentiroso. Mas quando você vem para Jesus, Ele não te impõe condições. Só te aceito depois que você mudar isso. Não, Jesus te abraçou, amém? Você veio para Jesus, você estava com a alma arrebentada, talvez cheio de traumas do passado, de coisas na sua vida. Jesus então, o que Ele fez? Ele te abraçou. Agora, do momento em que Ele te abraçou, Ele começou uma caminhada com você. E essa caminhada é uma caminhada de tratamento,
Por isso que eu dei o nome a essa mensagem de Escola do Quebrantamento. Porque você começa com Jesus uma escola que vai transformar, quebrantar o teu coração, que vai causar mudanças na tua vida. E esse texto de João, Jesus está dizendo assim: olha, vocês são os ramos, os galhos, eu sou a árvore. Se vocês estiverem ligados em mim, que sou a árvore, vocês vão frutificar. Mas se vocês não frutificarem, então esses galhos serão cortados. Gente, essa é realmente uma alusão ao inferno. Aqueles que não estiverem ligados em Jesus, eles não vão permanecer e viver eternamente com o Senhor. Agora, aqueles que estão ligados com Jesus, eles vão frutificar, mas vão passar por podas. Você já viu um jardineiro podando uma planta? Irmão, uma coisa que dá dor no coração. Porque aquela planta, aparentemente, para quem é leigo, não entende de jardinagem, ela está linda. Aí vem um cara com a tesoura do tamanho do mundo, aquela tesoura de jardineiro bruta, e ele começa a cortar. Quando ele termina, você diz assim: esse homem matou essa planta. Ele destruiu essa planta, desfigurou a planta. Mas se ele é um bom jardineiro, ele sabe que galhos cortar. Ele sabe que partes cortar, eliminar, para que aquela planta se torne ainda mais bonita daqui a uns meses. Jesus, ele sabe exatamente quais galhos cortar, quais arestas tirar. Ele sabe como nos podar como árvores, para que nós possamos frutificar ainda mais. E a poda, ela é um processo. Todos nós aqui, escute, todos nós estamos nesse exato momento sendo podados. Todos nós. Não há ninguém neste salão que não esteja de alguma forma sendo podado por Deus. Todos nós. No início desse ano, eu tive a ilusão de que esse seria um ano sabático. Eu disse até para algumas pessoas isso. Esse é meu ano sabático. Você vai entender, eu orei a Deus e Deus todos os anos me dá um nome. E esse ano Deus falou, o ano do crescimento. E eu pensei, nós vamos arrebentar de crescer. Esse ano, a Igreja Batista da Oração vai explodir. Não tem aquela música? Haverá uma explosão? Vai haver uma explosão de crescimento. Ano do crescimento, mas eu não entendi muito bem. Deus falou comigo, mas eu não captei muito a mensagem. É visível, claro que a nossa igreja esse ano cresceu em números. Dá para ver isso aí. Não precisamos fazer muito esforço. Se vocês visitarem, por exemplo, o campus de Aderlândia, vocês vão ver o que Deus tem feito ali também. Tantas vidas sendo salvas e alcançadas, e como aquele lugar está crescendo. Eu não sei. Acho que é uma questão de tempo para eles estarem do mesmo tamanho que a gente, não sei, talvez. De repente até nos passe, não sei. O que Deus quiser fazer, Ele pode fazer. Mas a igreja tem crescido? Tem. Mas, no entanto, o maior crescimento que nós temos sofrido não é um crescimento visível, mas é um crescimento invisível. É um crescimento interior. Não sei se vocês têm assistido ao programa de TV da igreja. No programa retrasado, eu entrevistei pastor Isael e pastor Ivan, falando sobre o que é ser pai. Quando eu assisti o programa em casa, eu fiquei observando a maturidade deles falando sobre o assunto, usando conteúdo bíblico. Sábado agora nós fizemos uma coisa diferente. Eu entrevistei o pastor Hudson e o pastor Alisson, falando sobre o trabalho com jovens e com adolescentes. E o Alisson estava nervoso. Antes de começar a entrevista, ele estava... Você sabe que o pastor Alisson, quando fica nervoso, ele começa a fungar. O homem estava nervoso. Aí, falei, calma, Alisson, seja você mesmo. E o Alisson, você sabe, ele é uma figura. É uma bênção. Ele tem aquelas revelações dele profundas, né? E engraçadas ao mesmo tempo. Eu falei, fica livre. Quando começou a entrevista, gravando mesmo, esse homem liberou cada coisa bonita de Deus. Pastor Hudson também. Eu parei e pensei, meu Deus, esses homens não são os mesmos. Eles estão diferentes.
dá para ver que houve um crescimento de estabilidade, de conteúdo bíblico, de visão. Irmãos, o crescimento, principalmente que nós temos sofrido, é um crescimento para dentro. São raízes que estão crescendo. Um crescimento numérico, sim, mas um crescimento de entrosamento da equipe. Um crescimento de conhecimento. Um crescimento de saúde da igreja, maturidade, estrutura física. Mas um crescimento principalmente e especialmente de maturidade. De consciência de quem Deus é e de quem nós somos. Hoje, a Igreja Batista da Oração, eu digo isso com humildade, com simplicidade, mas com muita alegria, já não é mais uma igreja de fundo de quintal. Perdão por usar esse termo. Por que eu estou falando isso? Porque nós sabemos o que nós queremos. Nós não estamos atirando para todo lado, nem fazendo algo à toa. Nós temos uma visão e nós queremos alcançar objetivos e sonhos. E queremos ser bênção para a cidade de Castanhal, para o Brasil e outras nações aonde Deus nos conduzir. E nós queremos fazer algo que realmente influencie vidas e abençoe pessoas. E para isso, nós precisamos realmente passar por um processo de poda, de crescimento. E eu penso, meus irmãos, que não tem sido fácil, muitas vezes, passar por processos assim, porque as dificuldades revelam algumas situações. E nós precisamos ter cuidado em como vemos o crescimento em nossas vidas, pois nem sempre isso está relacionado a números. Nem sempre o crescimento na vida de alguém está relacionado a algo que você pode ver, mas muitas vezes a algo que você não pode ver. É a estabilização das emoções. Se você era alguém que ficava com raiva muito rápido e perdia o controle, e hoje você não fica mais, você cresceu. Você cresceu. Você melhorou. Você amadureceu. Porque você entendeu que não podia continuar assim. 2 Coríntios 4,18 diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Todos nós, de maneira saudável, temos dentro de si mesmos o desejo de crescer, avançar, realizar sonhos, prosperar. Isso é saudável. Eu já falei uma vez que o ser humano recebeu de Deus um desejo de dominar. Domine, governe sobre os animais. Nós nascemos com esse ímpeto de conquista. Isso é saudável, nós precisamos conquistar. Precisamos avançar e não aceitar a estagnação. Mas entender que muitas vezes o crescimento que nós temos, mais do que externo, é interno. Outro dia, eu tive a oportunidade de visitar uma igreja que, assim, influencia muito a minha vida e a minha maneira de ser pastor. Uma igreja que fica em São Paulo. E pelos vídeos, pelas fotos, eu achava que era algo assim gigantesco, porque é uma igreja que tem influenciado o Brasil e o mundo. E eu disse, eu vou visitar essa igreja hoje, eu estou aqui, eu quero ir até lá. Quando eu chego lá, eu tomo até um susto, porque o templo deles era pequeno. Quem estava comigo sabe disso. Era razoavelmente pequeno. Às vezes você olha, pela grandiosidade da influência, você pensa, eles são gigantescos. Mas quando eu cheguei lá, eu observei que eles são influentes, mesmo sendo uma igreja de porte médio. Eu disse, Deus, que diferença é essa? Porque naquele ambiente havia uma atmosfera de realeza, de nobreza. As pessoas não estavam ali, naquele altar, sem saber quem eram. Eu visitei a Bethel Church, 900 lugares, meus irmãos. Nós temos 700 lugares aqui, 900 lugares numa igreja, 200 a mais do que nós temos. E as músicas deles estão sendo cantadas no mundo inteiro. Seus livros estão sendo lidos no mundo inteiro. Bill Johnson tem influenciado muitos lugares do mundo. Por quê? Porque eles descobriram que mais do que um crescimento exterior, eles precisavam crescer para dentro. Eles tinham que ter uma raiz forte para ter uma árvore forte. Isso fala de saúde, isso fala de identidade bem estabelecida. Isso fala de um lugar estabelecido diante de Deus. Rapidinho, eu queria ter aqui comigo 4 homens, por favor, mas é rápido. Não pense 2 vezes, levante e venha. Já estão aqui. Vem cá, sobe aqui, todos os 4.
Pastor Emerson, o senhor vai fazer o trabalho de Jesus aqui. É um privilégio, viu, para o senhor. Então, eu quero que o senhor fique de frente para lá. Não, aqui onde eu estou, de frente para lá. Isso, e vocês três ficam na frente dele, olhando de frente para ele. Vocês sabem quem vocês são? Um do lado do outro. Pedro, Tiago e João. Você sabe que Jesus, ele tinha 12 apóstolos, mas ele tinha 3 mais chegados, não é verdade? Esses 3 eram aqueles assim, que ele compartilhava até suas tristezas. Por que eu digo tristeza? Ele chama os 3 para orar com ele. E aí, ele diz assim, orem comigo, porque a minha alma está triste, tão profundamente que eu estou sentindo assim, uma tristeza mortal. Eram eles 3. Agora, a questão aqui qual é? Pedro, Tiago e João, apesar até de João era mais engraçado, porque ele escreve de si mesmo, João, o discípulo amado, o mais amado. Ele falou dele mesmo, é engraçado isso. Ele realmente se sentia o cara amado, ele era mesmo. Cada um tinha a sua personalidade, cada um tinha o seu lugar diante de Deus, diante de Jesus. A questão aqui é o seguinte, nós todos estamos caminhando num processo de poda e de amadurecimento. Preste atenção, nesse processo todos nós temos um lugar diante do Senhor. Só que a tendência é que muitas vezes você acha que a vida do vizinho é melhor que a sua, que o vizinho está tendo mais sucesso que você, o carro dele é melhor, a família dele é mais bonita, ele tem mais dinheiro, parece que Deus o ama mais, parece que Deus responde mais às orações que ele faz. Entenda que todos nós temos um lugar específico diante de Deus. Vocês acham que se Pedro, Tiago e João oravam, Jesus podia ouvir os 3 ao mesmo tempo? Deus podia ouvir 3, ele pode ouvir 3 orações ao mesmo tempo? E Deus, ele tem poder para responder as 3 ao mesmo tempo? Claro que tem. Deus é poderoso. Agora, se nesse processo eu entendo que não importa, me fala o teu nome aqui. Juan, Messias e Jackson. O Jackson, ele tem um lugar diante de Jesus. O Messias também e o Juan também. Preste atenção. Se o Jackson olha para o Messias e vê que o Messias parece que está crescendo mais do que ele, isso é porque ele está diminuindo? Ele não continua tendo o lugar dele diante de Deus? Se o Jackson entende isso, ele não precisa ser invejoso. Ele não precisa olhar para o Messias e dizer assim, olha aí, o Messias está avançando muito mais. Ele não precisa, porque ele entende quem é. Deus não tem que tirar do Messias para dar para ele. Deus pode dar para o Messias, mas ele vai continuar tendo o que Deus quer que ele tenha. Ele tem um lugar específico diante de Jesus. Ele não precisa ter inveja, porque o irmão dele está crescendo mais. Não, ele pode até se alegrar com o sucesso do outro. Por quê? Ele não precisa pensar, estão tirando de mim, não. Deus está dando para ele o que acha que ele merece. Eu tenho o que eu acredito que Deus acha que eu mereço. Eu tenho o que Deus tem para mim. Eu não preciso mentir. O Juan está crescendo mais, então ele está mais na moda. O pessoal quer andar mais perto dele e tal. O Messias não precisa mentir contando histórias para que ele seja amado. Não, ele pode falar a verdade. Eu sou quem eu sou. Eu tenho um lugar diante do meu Senhor. O Juan, talvez aparentemente está conquistando mais, mas o que eu tenho é o que Deus tem para mim, eu posso me alegrar. Eu posso me alegrar com aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu não preciso mentir para os outros para ser amado, para ser aceito, não. Eu posso falar a verdade e me sentir amado. E assim, nós aprendemos que precisamos caminhar durante essa poda, entendendo qual é o nosso lugar diante de Deus. Pastor Jackson, você tem um lugar diante de Deus. Não é porque Deus, aparentemente, talvez tenha dado mais para alguém. Ele não precisou tirar de você para isso. Não, Ele está te guardando. E no tempo certo Ele vai te dar o que você merece, o que Ele entende que é seu. Porque o que é seu, ninguém toma. Ninguém pode tomar. A única pessoa que pode impedir o pastor Jackson de receber o que Jesus tem para ele é ele mesmo. Mas, se ele for a melhor versão de si mesmo, se ele for o melhor pastor que ele puder ser, o melhor pai que ele pode ser, o melhor marido que ele pode ser, se ele for o melhor profissional que ele pode ser,
Se ele for o melhor que ele puder, Deus vai dar para ele o que é o melhor para ele. Mesmo abençoando muito o Messias, e mesmo abençoando muito o Juan, cada um é podado, mas cada um é podado de acordo como Deus e Jesus acreditam que é o melhor. E eles vão dar para nós, através do Espírito Santo, aquilo que é nosso. O que é nosso ninguém toma. Vamos aplaudir o Senhor pela vida desses homens de Deus. Podem sentar. Muitos vêm para Jesus achando que seus problemas serão anulados. Os crentes são ensinados a prosperar, a serem felizes, a terem o carro do ano, a casa própria, a saúde perfeita. E essa mensagem é música para o ouvido das pessoas. Mas precisamos entender que o chamado cristão não é para uma vida perfeita e sem um preço a pagar. Apenas surfando nas ondas da bênção, mas também renunciando por amor a Jesus. Você foi chamado. E Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, me siga, haverá um preço. Situações vão acontecer, eu vou podar a sua vida. É claro que com Jesus tem benefícios extraordinários. Mas isso também quer dizer que mesmo com Jesus nós podemos ter momentos de dificuldade. Lembram-se dos discípulos no barco? Quando Jesus está dormindo e o mar se agita, há uma grande tempestade. Eles estavam com Jesus no barco. A diferença foi que Jesus acordou e deu uma ordem para que o mar se acalmasse. Se acalme. Mar, se acalme. Tudo se acalmou. Olha para o irmão do seu lado e diz assim: Jesus está no barco com você, meu irmão. Você pode acreditar. E se Jesus está no barco, o mar vai se acalmar no tempo certo. E as coisas vão se resolver na sua vida. Jesus nos diz, Deus nos diz em Isaías 1:19: se quiserdes e obedecerdes a minha voz, comereis o melhor desta terra. Antes, no versículo 18, ele diz: vinde a mim e sigam-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Você pode vir. Jesus está dizendo essa noite: você pode vir. Não importa como você esteja, mesmo que coberto de pecado, eu posso lavar a sua vida. Eu posso sarar seu coração. Eu posso transformar você. E você está nesse poço de lama. Mas se você me ouvir, me obedecer, eu posso te fazer comer o melhor dessa terra. O melhor. Eu me lembrei do Barreto, meu amado amigo, que fez aniversário ontem. Ele disse para mim: rapaz, eu era um drogado. Eu era um cara perdido. Olha, Jesus me salvou, me alcançou, me trouxe para a luz. E hoje me deu um amigo como você, ele falou para mim. E eu estou tendo o privilégio de pregar o Evangelho. Olha o que Jesus fez por mim. Eu podia estar jogado em algum lugar por aí, mas hoje eu tenho uma família restaurada e estou pregando a palavra de Deus. Não importa como você esteja hoje, Jesus quer transformar a sua vida e Ele quer usar você depois de podar aquilo que Ele acha que tem que ser podado da sua vida. E nós precisamos entender que essa poda é necessária. Nós vemos o exemplo disso na vida de Paulo. Saulo, ainda com o nome de Saulo, se encontra com Jesus a caminho de Damasco. Ele diz quem é, e ele diz: eu sou Jesus a quem você persegue. Então ele está prostrado, aquela luz faz com que, e ali as escamas surgem nos seus olhos, e tem um momento que Jesus fala com Ananias. Diz assim: Ananias, vai até Saulo, vai lá falar com ele. E Ananias diz assim: o que, Senhor? Saulo, assassino de cristão, esse homem é matador de crente, e o senhor sabia que eu sou crente? O senhor está me mandando para conversar com quem mata gente como eu. E olha o que Deus diz para Ananias, lá em Atos, capítulo 9, versículo 15. Ele diz: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhes mostrarei o quanto deve sofrer pelo meu nome. Deus fala algo para Ananias: vai, Ananias, porque eu vou mostrar para Paulo o quanto ele deve sofrer, padecer pelo meu nome. Deus não gera sofrimento. Não acredito nisso. Mas eu acredito que Deus
ele aproveita momentos. Ele usa as circunstâncias contrárias para nos ensinar e para transformar as nossas vidas. E Paulo, ele passou por muitas coisas na vida. E nós vamos compreender um pouquinho mais sobre isso no decorrer dessa mensagem, sobre como a poda pode realmente nos transformar. Um homem que era um verdadeiro assassino de cristãos e tem a sua vida transformada por Deus. Ele diz, olha, eu tenho sofrido com todas as coisas, está lá em 2 Coríntios 11, naufrágio, açoite, fome, nudez, perigos, espadas, tanta coisa aconteceu comigo. Ainda por cima eu tenho zelo pelas igrejas que me consomem. Eu amo as igrejas do Senhor, isso ainda me consome, mas mesmo assim, eu tenho prazer naquilo que eu estou fazendo para Deus. Eu tenho prazer em passar por tudo isso. Aí a gente usa aquele texto que diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas não observamos o contexto onde ele se aplica. Paulo está dizendo, eu sei passar fome, eu sei ter fartura, eu sei estar bem, eu sei estar mal, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Não importa a circunstância, como eu esteja sendo podado, eu sei que Deus, Ele está cuidando da minha vida. Até mesmo Jesus enfrentou momentos difíceis no deserto, no início do seu ministério público, quando foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. É preciso entender, meus irmãos, também que antes de grandes vitórias, sempre passaremos por resistências. Você quer ver uma coisa? Um sonho, por exemplo. Quem aqui tem algum sonho para realizar na sua vida? Levanta a mão aí. Ó, quem tem mais de um, quem tem uma coleção assim de sonhos, olha. Um sonho geralmente se caracteriza por ser algo impossível. Quase impossível. Como? No momento em que você sonha. Ah, eu tenho um sonho de casar. É possível, glória a Deus. Mas talvez você esteja o quê? Desempregado. Você não se formou ainda. Você está com uma série de resistências até realizar aquele sonho. Mas quando você casou, ele continuou sendo sonho? Não. Ele passou a ser o quê? Realidade. Então um sonho se caracteriza às vezes por ser algo muito difícil e por ser algo que você ainda não alcançou, algo específico na vida de alguém. E você quer ver uma coisa? A maioria dos sonhos são sonhos que estão além do seu recurso financeiro. Você tem um sonho. Primeira resistência, falta de dinheiro. Gente, é ou não é? Eu quero trocar de carro, eu quero ir para uma casa melhor e tal, eu quero fazer isso, quero fazer uma viagem. Qual é a primeira resistência? Geralmente, dinheiro. Eu, por exemplo, eu digo para você, se caísse hoje 5 milhões de reais na conta da igreja, eu saberia o que fazer com esse dinheiro. Eu te digo que eu saberia fazer passo a passo o que era necessário com esse dinheiro para abençoar a nossa igreja. Eu te falo, eu saberia fazer. Por quê? Não foi só uma vez que eu calculei isso lá em casa, não. Pai, se caísse esse dinheiro na conta, o que é que eu ia fazer? O que é que eu ia fazer com esse dinheiro, meu Deus, com a igreja? Aí eu ia comprar um terreno. Eu estudei aquilo na minha cabeça. Então, muitas vezes a falta de recurso, outra, falta de apoio, pessoas que acreditem no seu sonho. Falta de confiança em si mesmo. Será que eu consigo? Será que eu posso? Será que eu tenho condição? E aí vem uma quarta resistência, que são os processos de transição. Eu dizia para minha esposa, amor, você um dia vai ser uma pregadora de multidões. Ela dizia, por favor, eu te ajudo em qualquer coisa, mas nunca me peça para pegar no microfone. Eu não fui chamada para isso. Hoje, quando ela termina de pregar, ela pergunta, eu já digo assim, podia ter sido mais curto, porque ela fala mesmo. Isso é brincadeira, eu estou brincando, gente. Eu falei, amor, fala mesmo que o Espírito Santo está te guiando. Solta, deixa esse negócio fluir. Mas minha esposa agora, se eu disser assim, prega, amor, hoje. Às vezes eu já pedi para ela pregar 1 hora antes do culto. Ela estava pronta. Prego, não tem problema não, veio. Quarta-feira foi assim. Eu tive um problema,
Pedi para ela pregar 1 hora antes do culto, ela veio para cá e ministrou, e o fogo de Deus desceu. A energia faltou, mas o fogo de Deus estava aqui. Pastor Tiago ministrou, parecia uma tampa de chalé, de bule, né? Suado com a falta da energia. Mas me disseram que foi poderoso, só voz e violão, coisa do céu. Então, Deus nos faz passar por processo de transição. Hoje minha esposa está aqui, prega melhor que eu. Antigamente ela me perguntava as coisas da Bíblia, hoje eu pergunto para ela, onde é que isso está na Bíblia? Qual é o livro, capítulo e versículo? Ela diz, irmão, minha esposa é uma enciclopédia, eu vou te falar. É uma coisa impressionante. Ela, quando está pregando, é uma rajada de versículo, um atrás do outro. Já observou? Minha memória não dá conta disso ainda, irmão. Quem sabe um dia, mas por enquanto não. Mas a verdade é que ela passou por um processo de transição. E eu tenho aprendido algo muito especial com Deus. O crescimento genuíno só é encontrado num crescimento honesto. Você não pode pegar atalhos pela terra do faz de conta. Seu primeiro compromisso deve ser descobrir e aceitar as lutas que deve enfrentar, não importa quão difíceis ou desagradáveis elas possam ser. Você só vai crescer de verdade se você enfrentar os obstáculos que a vida te apresenta. Paulo disse em Colossenses 1:24, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Sabendo, é claro, que haverá uma recompensa para nós que perseverarmos. 2 Coríntios 4:17 diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Nós estamos construindo um tesouro, mais do que um tesouro aparente, um tesouro nos céus, aonde a traça não pode corroer, aonde nenhum ladrão pode roubar. O que é nosso diante de Deus é nosso e ninguém vai tomar, ninguém vai tirar isso de nós. Nos nossos dias, muitos vêm à igreja pensando em receber e não são desafiados e treinados para o ministério cristão. Isso, além de atrasar a expansão do reino de Deus, transforma a igreja numa espécie de creche, onde ninguém almeja crescer e servir. É muito importante que desde a conversão as pessoas sejam conscientizadas e desafiadas a envolverem-se com a obra de Deus, especialmente nas tarefas de pregar o evangelho e fazer discípulos. Deus tem te podado, e Ele não tem feito isso só por você. Ele tem feito isso para que você seja canal de avivamento para outros. Deus não quer transformar ninguém em pessoas egoístas, mas altruístas que vivem, não para si apenas, mas para abençoar o próximo. Deus quer pessoas que sofram, preste atenção, se sofrerem situações, sofram debaixo da vontade dEle, sendo liderados, direcionados por Ele para crescer. O que eu precisei passar na vida, você não vai precisar. Porque eu já passei aquilo que era para mim. Era para mim. Ninguém mais aqui precisa morrer na cruz. Jesus já morreu. Já deu sua vida. Ele já se sacrificou. Ele foi o sumo, o mais alto sacrifício, o sacrifício de todos os sacrifícios. Ninguém mais precisa se crucificar, não. Ele já fez o que tinha que ser feito para nos abrir uma porta para o céu. Mas hoje nós precisamos nos manter santos no momento em que estamos sendo podados. 1 Pedro 4,19 diz, portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Os que sofrem de acordo com a vontade de Deus. Todos nós somos diferentes, meus irmãos. E temos situações nas nossas vidas. E passamos por situações que vão moldar a cada um de nós, dentro daquilo que Deus quer fazer em nós. Não é que tenhamos que sofrer, mas passar por momentos específicos a cada dia, para que nossas vidas sejam transformadas. Tem mudanças, escute isso, que só vão acontecer na sua vida em momentos de dor. Os momentos de alegria, eles são bons, mas eles mudam a gente. É difícil. Nós mudamos muito mais em momentos em que estamos assim, com dor por alguma situação. Sabe, o momento que você perde alguém que você ama? Poxa,
Por que eu não fui um filho melhor? Agora minha mãe se foi. Não tem mais como voltar. Aquilo vai mexer com o teu coração e você vai se tornar uma pessoa melhor por causa da dor que você está vivenciando. As lutas fazem parte da jornada, fazem parte da vida de qualquer pessoa, até da vida daqueles que não servem a Deus. Olha, para de se enganar com as imagens do Instagram, meu irmão. No Instagram só tem coisa boa, gente. Alguém aqui posta desgraça no Instagram? Alguém já postou a foto de um parente que morreu no velório? Eu estou aqui no velório do meu parente. Ninguém faz isso. Você vai postar o quê? Ninguém sabe, você está liso, você não tem dinheiro para nada. Mas alguém te convidou e você está andando de jet ski, que é de alguém. Aí você posta de jet ski no sábado, no fim de semana. Você é o cara. Mas você não tem dinheiro para comprar uma pipoca. Mas quem vê a foto pensa, esse cara é o cara. De jet ski, como que esse cara alugou isso? Como? Por quê? Você só posta coisa assim. Não é verdade, gente? Então não se engane, você não pode ver só a foto. Você precisa assistir o filme. Você precisa conhecer a história. Porque todos nós passamos por momentos assim. Eu achei que esse ano ia ser um ano de descanso. Eu vou te falar, está sendo o melhor ano da história da nossa igreja, mas também o mais difícil. Nunca me senti tão espremido, tão levado a crescer, esticado, como no ano de 2017. Mas olha essa frase, escute aqui, por favor. Errei mais de 9.000 lances em minha carreira. Perdi quase 3.000 jogos. Por 26 vezes, fui o responsável por fazer o arremesso que poderia ganhar a partida e errei. Fracassei muitas e muitas vezes na vida e é por isso que fui bem-sucedido. Essa frase é de Michael Jordan. Um dos melhores, se não o melhor jogador de basquete de todos os tempos até hoje, considerado pela NBA. E olha que Michael Jordan fez algumas coisas estranhas na vida. Sabe que teve uma altura da carreira que ele se aposentou do basquete e foi contratado por um time de beisebol. Foi um fracasso, irmão. Passou 2 anos, se você não sabe, Michael Jordan, 2 anos da vida dele jogou beisebol. O homem não acertava uma tacada, era uma desilusão. O que é que ele fez 2 anos depois? Abandonou o beisebol e voltou para fazer o que ele sabia, acertar a bola na cesta. E com a sua equipe ganhou muitos e muitos outros títulos. Tem gente que por estar vivendo momentos difíceis na vida também toma decisões estranhas, que o levam ainda mais para o fundo, porque a diferença está como vemos o problema. Eu quero te incentivar a ver o problema da maneira certa, sabe, como a águia. Pastor, como é ver como as águias? A águia, ela sobe o mais alto que pode, num lugar de paz, de silêncio. O vento batendo, ela levanta as asas e ela fica ali, só planando. Não tem barulho, não tem nada. Sabe o que é isso, irmão? Você precisa ir para um lugar de paz, de descanso. Vai para os pés de Jesus. Entra no teu quarto. Deus, o que está acontecendo com a minha vida, Senhor? Olha, eu quero ouvir só a tua voz. Você sabe que tem horas que a solidão ela é necessária, irmão. Não é o isolamento. O isolamento é doentio. Estou falando da solidão. Você que é marido, chama a tua esposa, irmão. Olha, irmãs, por favor, escute isso com muito amor, alegria no coração. Teu marido te chamar e dizer assim, amor, pega o nosso filho, vai para a casa da tua irmã, pelo amor de Deus. Hoje, vai para a casa da tua mãe, de um parente, que hoje eu vou assistir o jogo do Corinthians sozinho. Sozinho, eu vou ficar, eu quero assistir o jogo. Faz isso por mim, vai visitar a tua amiga. E você que é esposa, que ama o marido, vai dizer, tá bom, amor, o que você quer? Que eu deixe uma pipoca feita? Que eu deixe um suco? Um aperitivo de queijo para você? Queijo trança? Você quer um queijo trança? Eu vou cortar para você. Um queijo palmito. Meu Deus. O capixaba. Você quer que eu deixe aqui? E aí você vai... Diz assim, fica, amor, assiste teu jogo. Daqui a 2 horas eu estou de volta. E aí o marido, irmão, ele senta no sofá dele,
Ele tem aquele tempo de refrigério, meditação. É só ele, o jogo de futebol dele, ninguém está gritando, ninguém está pedindo nada, ele está sozinho, só ele. Irmão, você sabe que tem momentos que são bons assim. Aí você que é marido também precisa. Pega o teu filho, teus filhos. Assim, hoje, amor, o dia é seu. Vou te abandonar num salão. Eu vou pagar para fritarem o seu cabelo. E eu vou fazer algo. O dia é seu. Dia de princesa. Deixa o menino comigo. Hoje é meu dia de ficar doido e você ter paz. Vai. Você sabe que isso é bom. Em momentos em que você... Tem momentos que você precisa. Precisa de um momento para você. E você sabe que esses momentos fazem a diferença. Porque quando você desvia o foco do problema, às vezes vem uma ideia nova. Às vezes Deus te faz ver algo que você não estava vendo. Porque quando você só olha o problema, você acaba perdendo realmente a intencionalidade da sua vida. Você vai entender isso. A visão. E a águia, ela está lá em cima. Ela fica olhando o bichinho lá embaixo. Está tranquila. E ela diz assim, ainda não é hora de descer. Na hora que ele der sopa, que ele ficar sossegado, eu desço e arrebento com a vida dele. E ela desce. Pega, já era, não tem mais jeito. Porque ela estava tranquila. Ela estava num lugar de paz, ela sabia a hora certa de fazer o que era necessário. Ela tinha a visão correta. Veja seus problemas com a visão certa. Veja eles pequenos diante da grandeza de Deus. Olha essa frase. Qual é a diferença entre um obstáculo e uma oportunidade? Nossa atitude diante deles. Toda oportunidade tem a sua dificuldade. E toda dificuldade apresenta uma oportunidade. Quem disse isso foi Sidlow Baxter. Toda dificuldade tem sua oportunidade. Agora, o que nós vemos? Mais a dificuldade ou as oportunidades que elas nos trazem? Como que está a nossa visão? O apóstolo Paulo nos ensina muito sobre isso. Ele fala de todas as lutas que ele viveu. Mas Jesus o ensina que ele tem que ter bom ânimo e passar por cada uma daquelas podas em sua vida. Billy Graham, um dos maiores, se não o maior evangelista que nós já conhecemos da nossa geração, ele disse: crentes, olhem para cima, tenham coragem, os anjos estão mais próximos do que vocês podem imaginar. Eles estão muito mais próximos de nós, nos guardando, do que podemos imaginar. Um pessimista vê dificuldade em toda oportunidade. Um otimista vê uma oportunidade em toda dificuldade. Quem disse isso foi Winston Churchill, que foi primeiro-ministro da Inglaterra, um dos caras mais marcantes da história durante a Segunda Guerra Mundial. Vocês se lembram da história da Maria Graças a Deus? Quem lembra dessa história? Posso contar de novo? Ela chegou em casa, ela morava numa favela no Rio de Janeiro, casa de madeira, e ela viu que a casa dela estava pegando fogo. E todo mundo desesperado, disse: Maria, tua casa está pegando fogo. E ela disse: meu Deus, minha casa está pegando fogo, graças a Deus. Graças a Deus, minha casa está sendo destruída. Olha o fogo tomando conta de tudo, graças a Deus. Cadê meus filhos? Salvamos teus filhos, graças a Deus, meus filhos estão bem, minha casa pegando fogo. Olha, as roupas lá da lavadeira, as roupas das minhas clientes lavadinhas estão lá dentro, graças a Deus, tudo está queimado. Tudo está perdido, graças a Deus. Meu Deus, e agora o que eu faço da minha vida? Graças a Deus, minha casa pegou fogo. E ela dizia graças a Deus, sempre. Ela comoveu de tal forma o pessoal, que eles se uniram, as patroas dela se uniram, e construíram para ela uma casa de alvenaria no lugar da de madeira. E ela disse: graças a Deus, minha casa pegou fogo. Mas olha, graças a Deus, o Senhor Deus me deu uma casa de alvenaria, eu tinha só uma de madeira, graças a Deus. Essa história é verdadeira, aconteceu mesmo no Brasil. Então, qual a perspectiva que nós temos quando a nossa casa está pegando fogo? Quando nós estamos num momento de dor e de dificuldade. Ah, pastor,
eu não estou escutando Deus ultimamente. Tem muita luta na minha vida. Noah Binch, um músico, ele disse o seguinte, escute isso, é muito forte. O que faz a música é o espaço entre as notas. O que torna a música mais bela é os pequenos momentos, são os pequenos momentos de silêncio. A Bíblia diz em Salmos 35 que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ela vem pela manhã. Spurgeon disse: muitos homens devem a grandeza de sua vida às suas enormes dificuldades. Eu não seria eu, meus irmãos, se eu não tivesse passado as dificuldades que eu passei. Eu me lembro de um dia que por 4 horas consecutivas eu chorei no colo da minha esposa, no início dessa igreja. Eram tantas dívidas e tantos problemas, eu tive um colapso. 4 horas chorando. Mandei chamar meu irmão, eu me senti tão só e tão fragilizado que eu falei, chama o Ebervan, pastor Ebervan. Eu estava chorando no colo da minha esposa e meu irmão do meu lado, para que eu me sentisse um pouco mais acolhido e apoiado por pessoas que eu amava. Quantas lutas você tem vivido na sua vida? Mas a Bíblia nos diz em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim e uma esperança. Algumas versões dizem uma esperança e um futuro. Precisamos entender que o sofrimento muda as pessoas, e nem sempre as muda para melhor. Temos que escolher como as lutas da vida irão nos afetar. Pois Deus pode estar usando tudo isso apenas com o propósito de nos enraizar ainda mais em sua presença. E eu pergunto, que escolhas você tem tomado diante de cada luta da sua vida? Você tem escolhido ser mais amargurado e colecionar amargura, ou você tem conseguido perdoar as pessoas que te ofendem? Você tem conseguido ser santo, ou você, por causa das lutas, tem se desesperado e mergulhado no pecado? Recentemente, um amigo meu, pastor, descobriu que a esposa o havia traído. Então ele também traiu a esposa. Além disso, postou fotos na internet dele com a amante. E ainda teve a intenção de matar a própria esposa. Você sabe, eu não o julguei. Mas a primeira coisa que veio na minha mente foi: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Eu sou um ser humano como ele, falível, imperfeito. E às vezes as circunstâncias da vida, elas têm o poder de perturbar as nossas mentes, a ponto de nos fazer afundar ainda mais. A tendência de que você tome uma decisão errada quando você está no meio de um problema é muito maior do que a tendência de que você tome a decisão certa. Por isso pare. Vá para o lugar das águias. Vá para um lugar de descanso, onde você pode ouvir a voz de Deus, antes de fazer qualquer outra coisa que te exponha publicamente. Construir uma bela vida, meus irmãos, leva uma vida inteira, mas destruir leva poucos minutos, principalmente com as redes sociais, com a internet, com a velocidade das informações. Hoje, como disse esses dias pastor Hudson, uma criança de 7 anos tem mais informação em 2 horas do que um rei da Idade Média tinha em anos de reinado. 2 horas, por causa da internet. Cuidado, guarde a sua vida, o seu coração. Pastor Joaquim sempre cita o texto de Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Que os problemas que você tem vivido te tornem pessoas melhores e não piores. As boas qualidades não surgem com facilidade. Quanto mais forte o vento, mais fortes são as árvores. As pipas sobem muito mais alto quando estão contra o vento. Você já reparou isso? Que você puxa a pipa contra o vento para que ela suba alto. Ela precisa ter um vento contrário para elevar o seu voo. Como você vai agir diante das lutas? Que tipo de vida você tem escolhido? Uma vida de reação?
Uma vida de pessoas que não se preparam, mas agem de acordo com o problema apenas. Uma vida de conformidade. Pode acontecer, está tudo bem para mim, não importa. Isso é contra Romanos 12, que diz que nós não temos que nos conformar com este século. Não podemos aceitar as coisas deste mundo. Uma vida de independência, eu sou o cara, eu resolvo minhas coisas, eu não preciso de ninguém. Ou uma vida de intencionalidade. O que é uma vida de intencionalidade? Meu filho nasceu, ele é novo, mas um dia ele vai fazer faculdade, eu preciso começar a guardar dinheiro. Porque no tempo certo eu vou ter o recurso necessário para que ele faça a faculdade que ele quiser. Essa casa que eu comprei, eu estou calculando, eu financei a caixa, tantos anos para pagar, mas quando eu terminar de pagar, vai ser o tempo que meu filho vai estar provavelmente se casando, então eu vou dar essa casa de presente para ele começar a vida dele. Você faz as coisas de maneira intencional. Eu vou no médico, você está com dor? Não. Eu vou antes de que uma dor surja. Eu vou para me prevenir contra um problema. Eu vou fazer um check-up para saber se eu realmente estou bem, o que eu preciso fazer para melhorar. Essa é uma vida de intencionalidade. A pessoa que tem uma vida de intencionalidade, quando o problema surge, ela está preparada para lidar com ele. Ela está pronta. Que tipo de vida você tem escolhido? E eu estou terminando. Peço só alguns minutos mais da sua atenção. Primeiro, se você quer crescer, se você quer abraçar a poda de Deus na tua vida, escute, deixe o passado no passado. A não ser que você tenha algo ainda pendente a resolver. Se você resolveu o que tinha que ser resolvido, deixe o passado para trás. Tem um montão de gente se amargurando, se culpando, se sentindo acusado por causa de pecados do seu passado. Pare com isso hoje. Agora, quem é acusador é o diabo, Jesus é advogado e defensor. Pare hoje. O sangue de Jesus derramado na cruz foi suficiente para lavar você de todos os seus pecados e seus erros. O que você precisa é adquirir uma vida de intencionalidade, de consciência cristã e daqui para frente viver uma vida santa diante do Senhor. As coisas velhas já passaram, meus irmãos. Eis que tudo se fez novo. Olhe para o irmão do seu lado e diga: irmão, deixa o passado para trás, rapaz. As experiências do passado têm que nos trazer consigo lições de sabedoria. Se você cometeu erros, eles podem ser só erros. Mas se você aprendeu algo com eles, eles não são só erros, eles passam a ser lições de vida. Olha o que Spurgeon disse, Charles Spurgeon. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. Saber não é ser sábio. Muitos homens sabem muitas coisas e, apesar disso, são os maiores tolos. Não há um tolo mais tolo do que o tolo que conhece muita coisa. Mas saber como usar o conhecimento é que significa ter sabedoria. Saber muito não significa ser sábio. Sábio é aquele que usa o que sabe. John Powell disse o seguinte: o único erro verdadeiro é aquele do qual não aprendemos nada. Quando uma porta se fecha, outra se abre, mas nós quase sempre olhamos tanto e de maneira tão arrependida para as que se fecharam, que não vemos as que foram abertas para nós. Alexander Graham Bell, o cara que ajudou a divulgar a invenção do telefone. Muitas vezes, nós olhamos mais para as portas fechadas do que para as portas que Deus tem aberto para nós. Se permita viver um novo tempo na sua vida. O que passou, passou. Jesus te chamou e Ele quer fazer com que você tenha uma vida nova daqui para frente. Nova. E o que pode, pastor, me levar a vencer cada uma dessas lutas? Estar com a sua família é importante. Períodos de devocional e meditação. Discipline sua devocional diária. Lendo as Escrituras, fazendo reflexão e aprendendo com aquilo que Deus quer te ensinar através de cada uma delas. Irmãos, eu tenho intensificado minha vida de oração. Inclusive me pediram, eu esqueci. Aqui tem um devocional diário do Tozer.
que eu tenho na minha casa, fantástico, e um livro do meu amado amigo Farley Labati, Marcados pelo Espírito, em busca de uma vida tomada pelo Espírito de Deus. Se você quer intensificar a sua vida de conhecimento, você pode ter acesso a esses livros, ou você pode ler aquilo que o Espírito de Deus te direcionar, desde que esses livros sejam baseados na palavra de Deus. Mas busque conhecimento, busque usufruir do que Deus tem te dado, descubra o que te traz prazer, invista nisso. Tem gente que investe tanto em coisas que tiram sua alegria, e pouco naquilo que te dão alegria, te dá alegria. Sua família, ter tempo com a sua família, ter momentos com Deus, isso vai fazer toda a diferença para a sua vida. Todos nós precisamos de válvulas de escape que nos permitam aliviar a pressão. Se não pudermos equalizar a pressão de dentro e de fora, quando o estresse da vida nos atingir, o peso exterior nos esmagará. Sem maneiras apropriadas de encher o nosso tanque, ficamos propensos a buscar substitutos prejudiciais. Por isso que algumas pessoas se entregam a casos amorosos extraconjugais, pornografia, álcool, drogas. Tanta gente trocando, na verdade tentando preencher o vazio do seu coração com essas coisas, porque estão descompensadas. Você precisa ser equilibrado em Deus. Como você tem enfrentado as lutas da sua vida? Com a sua família ou sozinho? Com Deus ou querendo apenas atingir esses problemas humanamente? Você precisa de Deus na sua vida. Mas pastor, eu me sinto cansado, sabe? De tantas lutas e coisas que eu tenho vivido. Você pode, meu irmão, entender nessa noite que Deus quer te aliviar. Jesus disse: vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Vocês vão achar descanso para as vossas almas. Aprendam comigo. Olha, tenham bom ânimo, vocês vão conseguir. Tem gente que quando tira férias para descansar se sente assim, um preguiçoso. Perdão da palavra que eu vou usar, um vagabundo. Você sabe que tem hora que você precisa descansar. A Bíblia diz que até Deus, ao 7º dia, descansou e contemplou as obras que havia feito. Tem gente que se acha perdido. Irmão, escute, por favor, vai na praia com a tua família, pelo amor de Deus. Vai dar uma volta na Praça do Estrela, vai fazer alguma coisa. Vai ver teu filho descer igual desesperado daqueles escorregas infláveis. Eu fiz isso esses dias. Coração, pelo amor de Deus, meu filho, não pula desse jeito. Meu Deus. Mas ele estava se divertindo lá. Vai fazer algo com a tua família. Se você pode, contrata alguém. Se você pode, pede alguém que te ajude. Aproveite a vida. Eu me lembro do meu professor de literatura. O dia que ele ensinou a classe sobre Carpe Diem. Alguém já ouviu isso aqui na escola? Que é uma palavra em latim que significa aproveite o momento. Está dentro de um poema de Horácio. Você olha para o irmão do seu lado e diz assim: meu irmão, Carpe Diem, meu irmão. Ah, pastor, não sou dessa geração. Então, Hakuna Matata. Eu sou de uma geração mais para cá, do Rei Leão. Você sabe que essa é uma expressão do idioma Suahili da África Oriental, que quer dizer, sem problema, não se preocupa, tudo vai se resolver. Olha para o irmão do seu lado e diz: meu irmão, Hakuna Matata. Tranquilo, tranquilo, irmão, vai passar. Olha, Timão e Pumba, Hakuna Matata, você vai ficar bem, você vai ver, ó, Deus está te ensinando algo, isso vai passar, e você vai sair dessa situação uma pessoa mais forte e melhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu termino te falando, bem-vindo, meu irmão, à escola do quebrantamento. A medida máxima de um homem é o lugar que ele ocupa, não é o lugar que ele ocupa em momentos de conforto e conveniência, mas o lugar que ele ocupa em momentos de desafio e controvérsia. Quem disse isso foi Martin Luther King. Você vai realmente perceber que tipo de pessoa é aquela em momentos de dificuldade, como ela se porta, como ela reage, como ela prossegue a sua vida. Nós temos na Bíblia
Muitos exemplos de homens e mulheres de Deus lutando contra situações. Isaías chamou-a de estar perdido. Jeremias disse que desejava nunca ter nascido. Moisés pediu a Deus que tirasse seu nome do livro da vida. E Jonas disse que para ele a morte era melhor que a vida. As lutas de Jó são uma saga contínua por todo o livro que leva seu nome. Até mesmo Jesus, ao entrar num tempo de intensa oração no jardim do Getsêmani, estava profundamente triste, numa tristeza mortal. Mas cada um deles, ao final, foram vencedores. Eles venceram. E eu te dou um último conselho nessa noite. Pastor, não sei o que fazer. Então descanse seu coração em Deus. Você pode dar uma respirada fundo aí, está todo mundo cheiroso aqui. Tomaram banho antes de vir para o culto, está todo mundo bem. Então você dá uma respirada fundo assim, ó. Meu irmão, os seus problemas, Deus, Ele vai te ajudar a resolver. Ele vai te tratar, Ele vai te podar e você vai frutificar ainda mais. Não desista, não desista. Descanse no Senhor, confia no Senhor. A maioria das coisas importantes do mundo foi realizada por pessoas que continuaram tentando quando aparentemente não havia mais esperança. Muitos dos fracassos da vida acontecem porque as pessoas não percebem quão próximas estavam do sucesso naquele momento em que desistiram. Você conhece o spinner? Aquele negocinho que gira. Você sabe que ele foi inventado por uma mulher. E essa mulher fez uma patente desse spinner. Ela criou o aparelho. Só que num belo ano ela decidiu que não valia a pena. E ela não pagou a patente de $400. E alguém simplesmente se apoderou do projeto que ela havia criado. E hoje o spinner é um sucesso mundial. E a pessoa que se apoderou da patente, ela deve estar bem agora. Enquanto a criadora do spinner não recebeu nada por isso. Não caia no erro de querer se comparar ou agradar a todo mundo. Nós não podemos caminhar querendo provar algo a alguém. Não apenas basear nossas vidas. Não podemos basear nossas vidas nas expectativas dos outros. Mas seja a melhor versão de si mesmo. Olha mais uma vez para o irmão e diz assim: seja o melhor que você puder ser. Como eu tenho reagido? Fica de pé no seu lugar, nós vamos terminar. Oh, aleluia. Aleluia. Olhe para cada diversidade como uma oportunidade. Não olhe para cada dificuldade na oportunidade, mas olhe para a oportunidade que Deus está te dando de ser alguém melhor, de crescer. Eu, esses dias, estava olhando uma foto minha no casamento do Diego e da Maine. Bem magrinho, cabelo por toda a cabeça, uma coisa bonita de ver. Pretinho. E assim, aquela cara de menino, sabe? E aí eu fui para o espelho me ver. E eu fui começar assim a fazer umas sondagens, né? Deus, o negócio está diferente. O cabelo está branco. Está faltando cabelo. Estou mais gordo. E eu comecei a olhar para mim e pensar: eu não sou mais o mesmo. Eu não sou mais a mesma pessoa. A vida, aquilo que Deus me deu, me mudou. Mas que bom que eu posso olhar para mim e pensar: acho que mudei para melhor. Me tornei uma pessoa melhor. Acho que tenho me tornado um líder melhor. A cada dia buscando ser um pai, um marido melhor. Que as dificuldades da sua vida te encaminhem para isso. Para que você se supere e seja alguém melhor. Amém? Eu quero orar com você. Você pode pôr a mão sobre o teu coração. Tua palavra diz, Senhor, que se alguém está em Cristo, nova criatura é.
As coisas velhas já passaram, eis que tudo então se fez novo. Eu creio que tu tens uma vida nova para cada um de nós, um novo tempo, uma nova estação. Uma estação em que, sendo podados e passando por momentos de dificuldades, nós temos nos tornado homens e mulheres melhores. Eu quero profetizar isso, declarando sobre cada vida essa noite: seja um pai melhor, seja uma mãe melhor, um filho melhor, um irmão melhor, um amigo melhor, seja um patrão melhor, um funcionário melhor, seja um profissional melhor pelo poder do nome de Jesus. Ajude-nos para que sejamos a cada dia a melhor versão de nós mesmos. Que saiamos desse lugar hoje entendendo que temos, cada um de nós, um lugar junto ao Pai. Para que alguém prospere, Deus não precisa tirar de mim. Não, Deus é uma fonte de infinita graça, sabedoria e amor. O que é meu é meu. O que Deus tem para mim, Ele vai me dar no tempo certo. Eu posso viver a minha vida e me alegrar e ser feliz. Me ajude, Deus, a olhar para cada problema com bons olhos, tentando extrair boas lições e experiências até dos erros. Me ajude, Senhor, ajude-nos a superar a nós mesmos, para viver um tempo melhor, mais profundo, mais claro na Tua presença. Pelo poder do nome de Jesus, eu abençoo cada vida nessa noite, para que saiam daqui empoderados, cheios do Espírito Santo, cheios do Teu fogo, da Tua glória, da Tua presença, para continuar lutando e vencendo, porque nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E assim eu oro por uma semana abençoada, cheia de vitórias, cheia da Tua graça, cheia da Tua presença. Abençoa os que estão aqui, aqueles que estão conosco agora pela internet, em qualquer lugar do mundo que estejam nos vendo. Senhor, nós os abençoamos pelo poder do nome de Jesus.